Convido ao palco agora Jorge Felipe Lira de Abreu, bacharel-mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Gestão de Documentos e Arquivos da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, graduou-se em Arquivologia pela mesma universidade. Tem atuado em projetos no âmbito de arquivos públicos e privados e, ultimamente, se dedicado aos arquivos pessoais digitais, autenticidade e preservação de documentos digitais. E, recentemente, lançou o livro Existir em Bytes, Arquivos Pessoais, Nato-Digitais e Desafios à Teoria Arquivística, publicado pela Associação de Arquivistas de São Paulo. Jorge Felipe falará sobre perspectivas da preservação da memória digital brasileira a partir da experiência do Arquivo Nacional. Com a palavra, Jorge Felipe. A partir das questões instigantes colocadas pelo Vanderlei e da colocação da Natália, da diplomática enquanto instrumento para analisar os documentos digitais, eu vou apresentar aqui um pouco de como o Arquivo Nacional tem se organizado para lidar com essas questões. E aí eu acho importante eu começar dizendo, na verdade, justificando a minha inserção no Arquivo Nacional. Eu não sou funcionário do Arquivo Nacional. Eu passei 4 anos trabalhando com um arquivo pessoal digital doado à Fundação Casa de Rui Barbosa, sob orientação da professora Roseli Rondinelli. Isso acabou culminando no convite para integrar a equipe de testes no uso do Arquivemática no Arquivo Nacional, que é o repositório arquivístico digital confiável escolhido por eles para tratar da questão da preservação digital na instituição. Então, com o financiamento do IBICT, eu passei um tempo inserido no Arquivo Nacional, nessa equipe de testes na coordenação de gestão de documentos, especificamente no núcleo de preservação digital. Feito essa contextualização da minha inserção no Arquivo Nacional, eu começo a minha apresentação. A preservação ela sempre foi uma questão, uma tarefa difícil em função do caráter perecível da maioria dos suportes dos documentos. Isso tende a se agravar com os avanços tecnológicos, uma vez que os documentos, como a gente viu com o Vanderlei e com a Natália, eles passam a ser codificados em dígitos binários e interpretável por um sistema computacional. O que isso quer dizer, né? A gente vai precisar, a gente passa a depender de uma combinação de hardware e software para que eles se tornem legíveis aos olhos humanos. Isso vai trazer uma série de vantagens no que diz respeito à produção, transmissão, acesso e armazenamento, e com essas facilidades, algumas desvantagens em virtude da rápida obsolescência tecnológica e da fragilidade dos suportes. Então, essa aparente facilidade ela vai acabar culminando numa série de problemas, expostos aqui principalmente pelo Vanderlei. E aí a Natália explorou bem isso. É importante dizer como a gente está entendendo o documento arquivístico digital. O que caracteriza esse documento? Então, forma fixa, conteúdo estável, relação orgânica, contexto identificável de produção, envolvimento de 5 pessoas e uma ação em que o documento participa ou o documento apoia, tanto processualmente quanto como parte do processo decisório. E também é importante definir o que a gente está entendendo como preservação digital, que seria o conjunto de ações gerenciais e técnicas exigidas para superar mudanças tecnológicas e a fragilidade do suporte, garantindo acesso e interpretação dos documentos digitais ao longo do tempo. E aí é importante pensar a preservação digital não unicamente como requisitos técnicos de infraestrutura, mas como a definição mostra, ações gerenciais, e a gente vai perceber mais isso ao longo das estratégias, quando eu começar a expor as estratégias adotadas pelo Arquivo Nacional no que diz respeito à preservação digital. Esse conjunto de ações que a preservação digital vai estar preocupada vai se voltar muito, principalmente, para a questão da autenticidade.
porque as contingências que dão autenticidade aos documentos, elas são observáveis no contexto digital, não no próprio documento, mas nos procedimentos de criação, manutenção e preservação. Então, todas essas questões a gente vai precisar se preocupar para garantir a presunção de autenticidade. Dito isso, é importante resgatar dois conceitos antes de entrar propriamente nas estratégias adotadas pelo Arquivo Nacional. O primeiro é o conceito de repositório, que seria um complexo que apoia o gerenciamento dos materiais digitais pelo tempo que for necessário, e é formado por elementos de hardware, software e metadados, bem como por uma infraestrutura organizacional e procedimentos normativos e técnicos. Então, eu volto a dizer, é importante notar que não se resume a requisitos técnicos, mas a políticas, a procedimentos, a estrutura organizacional preparada para lidar com essas questões. E aí a gente detalha, que vai ser fundamental para entender o uso do Arquivemática, o conceito de repositório arquivístico digital confiável, que quem tiver a sorte de assistir a palestra do professor Daniel Flores amanhã, ele vai entrar nisso de maneira brilhante, como ele sempre faz. Então, o que é o repositório arquivístico digital confiável? Ele seria aquele repositório que gerencia os documentos e metadados, seguindo princípios e práticas da arquivística no que tange à gestão documental, descrição multinível e preservação. E aí eu entro especificamente nas estratégias de preservação digital adotadas pelo Arquivo Nacional. Qual é a função, a missão do Arquivo Nacional? É recolher os documentos permanentes da Administração Pública Federal. As iniciativas não exatamente do Arquivo Nacional, mas do CONARC, que é sediado no Arquivo Nacional, no que diz respeito aos arquivos digitais, ela começa com a resolução número 20, de 16 de julho de 2004, que dispõe sobre a inserção dos documentos digitais em programas de gestão arquivística de documentos dos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Arquivos. Depois, em 2006, você tem a resolução número 24, que estabelece diretrizes para transferência e recolhimento de documentos arquivísticos digitais para instituições arquivísticas públicas. E, por fim, você tem a resolução número 25, de 2007, que dispõe sobre a adoção do modelo de requisitos para sistemas informatizados de gestão arquivística de documentos, que é o EARC Brasil, pelos órgãos integrantes do SINAR. Então, no Arquivo Nacional propriamente, as iniciativas no que diz respeito ao acesso de documentos digitais custodiados pela instituição começam em 2009, com o início da disponibilização de representantes digitais. Aí é importante aqui entender que quando a gente está pensando a preservação digital no Arquivo Nacional, a gente está pensando a preservação dos representantes digitais, ou seja, daqueles documentos digitais gerados a partir do suporte papel, então dos documentos digitalizados, e dos documentos que são recolhidos à instituição nato digitais, aqueles então que foram criados já em meio digital. E não só os recolhidos, mas os que a própria instituição produz. Então, em 2009, você tem o início da disponibilização dos representantes digitais por meio do Sistema de Informações do Arquivo Nacional, que é a plataforma de acesso que o Arquivo Nacional disponibiliza para os pesquisadores. Em 2010, você tem o início da disponibilização de forma presencial da consulta a todos os representantes digitais, incluindo os que ainda não foram inseridos no CIAM. Então, o pesquisador ele conseguia acessar todos os representantes digitais que ainda não estavam no sistema de informações do Arquivo Nacional, mas ele podia acessar isso no terminal de consulta a partir de 2010. E a organização desses representantes digitais ela obedece aos critérios que estão estabelecidos nesse manual de procedimentos para a organização de representantes digitais no Arquivo Nacional. Esse manual ele foi revisado e publicado uma última versão no ano passado. Aqui é um pouco de como se organiza esse ambiente das matrizes e representantes digitais no Arquivo Nacional. Isso fica num storage robusto, numa sala cofre, e posteriormente, após a fase de teste, será inserido no repositório arquivístico digital confiável. Então, a gente tem um ambiente principal,
que consiste na área em que ficam os representantes das séries tratadas já, segundo uma estrutura multinível definida pelas ADG. Depois você tem o ambiente principal dos fundos em tratamento, então o que está sendo tratado. Depois você tem uma área de trabalho, em que cada área técnica do Arquivo Nacional tem o seu espaço. Depois você tem uma área para os representantes digitais de outras entidades, e depois você tem uma área destinada aos documentos nato digitais. É importante salientar que, ainda que o repositório digital não esteja implementado no Arquivo Nacional, toda a documentação digital que ingressa no Arquivo Nacional, ela fica em quarentena antes da sua validação. Então, diante de todas essas iniciativas, em 2010, o Arquivo Nacional ele vai lançar o Programa Permanente de Preservação e Acesso de Documentos Digitais, documentos arquivísticos digitais, o AN Digital. Porque se dão conta que sem um Programa Permanente de Preservação e Acesso a Documentos Arquivísticos Digitais, não haverá Arquivo Nacional no futuro. É bem dramática essa colocação, mas é uma realidade. Então, em 2010, a gente tem o delineamento desse Programa Permanente de Preservação e Acesso aos Documentos Arquivísticos Digitais. Qual é o objetivo do programa? Dotar o Arquivo Nacional das condições de infraestrutura organizacional e tecnológicas capazes de preservar e dar acesso aos documentos digitais por ele recolhidos em cumprimento às suas atribuições. E ele foi criado em função desses desafios. Enfrentar a obsolescência tecnológica de forma a preservar documentos arquivísticos autênticos, construir uma solução dinâmica que incorpore a expectativa da mudança contínua na tecnologia da informação, encontrar formas de se beneficiar do progresso contínuo da tecnologia da informação para garantir o acesso aos documentos arquivísticos digitais para os usuários do Arquivo Nacional, e, por fim, constituir-se como um centro de excelência nacional no que diz respeito à preservação de documentos arquivísticos digitais. O AN Digital inclui o seguinte: pesquisa aplicada, serviços técnicos e aquisição de equipamentos. Ele tem essas 4 linhas de ação: prospecção, modelo de negócios, sistema de preservação e acesso e a própria gestão do programa, e se divide em 13 projetos. Então, a gente tem o projeto 1, que consiste em visitas técnicas às instituições que fazem preservação digital. Projeto 2, voltado para pesquisa em preservação e acesso digital. Projeto 3, inventário da produção documental digital aplicado no âmbito do SIGA. Modelagem de processo, é o projeto 4. O 5, abordagem de gestão e preservação digital. O 6, a especificação de requisitos. O 7, desenvolvimento do sistema, e é desse projeto que eu vou falar mais detalhadamente à frente, não vou me ater aos outros. O projeto 8, a implantação do projeto piloto. O 9, a capacitação e gerenciamento de projetos. O 10, metodologia de gerenciamento de projetos. O projeto 11, implantação da metodologia de gerenciamento de projetos. A primeira etapa. O projeto 12 consiste na segunda etapa. E o 13, na segunda etapa dessa implementação da metodologia desenvolvida nos projetos anteriores. E aí você tem essa seguinte estrutura organizacional para o desenvolvimento e implementação dos projetos, que é o Grupo Executivo, Comitê de Integração e Comitê de Apoio Técnico e Científico. Eu não vou me ater em abordagem técnica ou conceitual, mas mais apresentar como o Arquivo Nacional tem se estruturado para lidar com a questão da preservação digital. Você tem como produto já do trabalho do AN Digital uma primeira versão de uma política de preservação digital publicada em 2012. Depois essa política é revista e publicada novamente em dezembro de 2016. E, por fim, você tem essa instrução técnica que diz respeito à entrada de documentos arquivísticos digitais no Arquivo Nacional. São os 2 primeiros produtos do trabalho do AN Digital.
A política de preservação digital do Arquivo Nacional, essa política está disponível no site do Arquivo Nacional, ela está dividida em 4 partes. Uma dá conta mais de uma contextualização dessa política, então diz respeito a contexto jurídico-administrativo, designação de responsabilidades, exposição de princípios. Depois ela entra mais especificamente na questão da entrada dos documentos digitais no Arquivo Nacional, então todo o trâmite pelo qual essa documentação digital passa ao ingressar no Arquivo Nacional. Depois você tem que diz respeito à preservação propriamente. Uma quarta parte é o que diz respeito ao acesso dessa documentação. A política de preservação ela prevê o seguinte passo a passo para ingresso da documentação digital no Arquivo Nacional. Você tem uma etapa preliminar de negociação com o produtor de documento. Depois você tem a submissão ou envio. A verificação, que consiste na quarentena, como eu disse, nenhum documento digital ingressa no Arquivo Nacional sem permanecer na quarentena. Depois você tem a etapa de validação e, por fim, a aceitação ou rejeição, dependendo do resultado das etapas de verificação e validação. E, por fim, a formalização desse recolhimento. E aí, como eu disse, eu vou falar mais detalhadamente do projeto 7, que foi o projeto que eu participei mais efetivamente com os testes do repositório arquivístico digital confiável escolhido pela instituição. O objetivo do projeto 7, então, é a construção de um sistema de preservação e acesso para os documentos digitais, tanto recolhidos ao AN, quanto os produzidos pela própria instituição. As atividades previstas desse projeto desenvolvimento da arquitetura do sistema, definição de componentes, das camadas, da integração ao legado, a arquitetura do ambiente operacional, o modelo de dados e o modelo da interação humano-computador. Depois você tem um segundo conjunto de atividades que diz respeito à preparação de dados para testes, documentação e homologação. Uma terceira diz respeito à codificação. Quarta, voltada para revisões, testes e documentação completa. Então, elaboração de manual e procedimentos. A quinta atividade seria a aquisição de equipamentos e montagem do ambiente, de homologação e produção do Arquivo Nacional para o projeto piloto. E, na sexta atividade, a homologação do software pelo Arquivo Nacional. Eu vou falar um pouco da escolha da ferramenta por parte do Arquivo Nacional. O primeiro critério era que essa ferramenta ela obedecesse ao modelo conceitual OAS, que é um esquema conceitual que disciplina e orienta um sistema de arquivo dedicado à preservação e manutenção do acesso a informações digitais por longo prazo. Esse modelo ele descreve as funções de um repositório digital e os metadados necessários para a preservação e o acesso dos materiais digitais gerenciados pelo repositório, que constituem um modelo funcional e um modelo de informação. Aqui está um pouco de como se estrutura esse modelo. Então, a gente tem uma dinâmica de formação de pacotes. Então, você tem a admissão desse pacote, que consiste, na verdade, no conjunto do objeto digital, mais as informações de descrição de preservação e as informações descritivas. Uma vez esse pacote preparado, ele ingressa no repositório, o próprio repositório gera um pacote de armazenamento e, por fim, ele gera o que a gente chama de DIP, que é o pacote de disseminação. Isso tudo gerenciado por um plano de preservação e, assim, passando muito por alto por isso, como eu disse, o Daniel Flores muito possivelmente vai abordar isso em detalhes amanhã. Então, o principal critério para a escolha da ferramenta para preservação digital no Arquivo Nacional era que essa ferramenta obedecesse a esse modelo conceitual. Então, um pouco de como se deu a escolha da ferramenta, a gente tem aqui uma cronologia. Em julho de 2011, foi assinado o Acordo de Cooperação Técnica do Arquivo Nacional com o Arquivo Nacional Português. Em dezembro de 2012, foi contratada uma empresa para realizar a especificação de requisitos do sistema.
Em 2013, instalou-se o RODA, que é o Repositório de Objetos Digitais Autênticos, adotado pelo Arquivo Nacional Português. Em outubro de 2013, foi a apresentação do projeto de integração da solução RODA com o CIAN, que é o Sistema de Informações do Arquivo Nacional. Em fevereiro de 2014, os testes no RODA apontaram a necessidade de alterações na ferramenta para adequação à missão do Arquivo Nacional. Em dezembro de 2014, contratou-se uma consultoria para realização de análise comparativa do RODA com o Arquivemática. E em maio de 2015, em função da impossibilidade de adaptação do RODA às necessidades do AN naquele momento, optou pela substituição pelo Arquivemática. Parece que o RODA ele sofreu algumas atualizações, até em função dessas solicitações do Arquivo Nacional, mas, no momento, o RODA ele não dava conta do volume informacional que o Arquivo Nacional dispunha para tratar. Então, optou-se pelo Arquivemática. E aí, o Arquivemática é um software livre, que obedece ao modelo OAS, e a partir disso se elaborou um projeto piloto em parceria com o Instituto Brasileiro de Informações e Ciência e Tecnologia, o IBICT, para iniciar os testes no uso do Arquivemática. O projeto era Metodologia de Apoio ao Sistema de Informação e Comunicação da Comissão Nacional da Verdade. Então, o primeiro acervo que passou por testes junto ao Arquivemática foi o acervo da Comissão Nacional da Verdade. É um acervo que reúne milhares de documentos, testemunho de vítimas e familiares, depoimentos de agentes da repressão política, fotografia, vídeo, tudo, na verdade, em sua maioria, em meio digital. O que não nato digital é digitalizado. Então, esse foi o primeiro acervo a fazer parte dos testes no Arquivemática. O Arquivo Nacional utilizou a versão 1.6 do Arquivemática. Então, foram realizados testes no repositório, considerando a realidade existente no Arquivo Nacional no que diz respeito à produção de representantes digitais dos fundos existentes e recolhimentos de nato digitais, como eu já disse. A análise da forma de admissão ao repositório, então, como se daria essa admissão dos documentos nato digitais e dos representantes digitais. Depois, nós tivemos a análise de normalização dos formatos, após os testes com base na tabela de formatos da Política de Preservação Digital do Arquivo Nacional. Depois a gente teve a definição de procedimentos para automatizar a entrada dos objetos digitais no repositório, preparação da plataforma de produção para admissão dos documentos digitais recolhidos. E aí, para finalizar, em que pé está o uso do Arquivemática no Arquivo Nacional. No momento, eles estão trabalhando no desenho do fluxo de funcionamento do repositório para representantes e natos digitais, aproveitando as descrições que já estão no CIAN, desenvolvimento de uma área de pré-admissão automatizada, dado o volume de documentos, desenvolvimento de procedimentos de automatização da formação de pacotes, tanto com os metadados descritivos quanto com os metadados de preservação, junto aos objetos digitais. O que aconteceu? Não fiquem tontos. Está sendo estudada a integração do Arquivemática com o CIAN, estudo contínuo da normalização de formatos, uma vez que eles são atualizados com frequência, e a previsão do início do uso do repositório em escala de produção até o final desse mês. E é isso, um pouco de como o Arquivo Nacional tem se estruturado, tem se organizado para lidar com a questão dos documentos arquivísticos digitais. O artigo, na verdade, publicado, ele foi escrito por 3 pessoas. Então, eu falo em nome da Érica e da Raquel Reis, que são servidoras do Arquivo Nacional e continuam na batalha com os documentos digitais
da administração pública federal brasileira. É isso, muito obrigado.